Fala empreendedor, fala empreendedora, tudo bem? Este aqui é um vídeo especial para o Dia Internacional das Mulheres, onde eu vou falar sobre energia Yin nos negócios, que é representação da energia feminina. A energia Yin Yang vem da medicina chinesa, porém, esse estudo da medicina chinesa, se você olhar, se você observar e contemplar e abrir a sua mentalidade, você vai ver que é aplicável realmente a tudo. Se é um princípio natural, se é um princípio da natureza, também está nas nossas ações. Por isso que é importante olhar para esse assunto, inclusive com uma vertente para os negócios. Então, primeiro vamos entender um pouquinho mais sobre essa energia. E por que eu estou trazendo esse assunto hoje? Primeiro que dia 8/3, que é o Dia Internacional da Mulher, e nos negócios, o negócio especificamente, ele é muito mais energia yang, que é energia masculina. Então, quando a mulher se propõe a fazer projetos, quando a mulher está à frente de negócio, ela está atuando muito mais na energia yang. E ela precisa saber sobre a energia yin porque ela tem que buscar esse equilíbrio. Então, yang demais é ruim, yin demais é ruim, assim como o excesso de ambos. Por isso que na natureza a importância de buscar o ponto de equilíbrio. E não tem como você buscar se você não tiver entendimento e consciência sobre isso, que é o que a gente vai falar. Então, este assunto, ele é essencial, principalmente para mulheres que estão à frente de negócio. Serve para os homens também? Com certeza. Os homens à frente de negócio, naturalmente, eles estão na energia que puxa, né, que aflora para eles, mas eles também têm que buscar o equilíbrio da sua energia yin. Agora, a mulher, ela acaba tendo muito mais predominância energia yin, porque naturalmente é uma energia voltada ao ser, né, aos elementos que compõem o feminino. Então, quando a gente está à frente de negócio, a gente tem que equilibrar esse nosso yang e em relação ao yin que a gente já tem. Como business é 50% exatas e 50% humanas, e aqui já está a porcentagem do yang e do yin, porque a parte exatas é a parte lógica, a parte matemática, a parte numérica, que é muito yang. O yang, ele é o ir para fora. E como que eu vou para fora se eu não tiver o quê? A essência de dentro. Por isso, entre as humanas, a parte humana dos negócios realmente é a parte yin, a energia yin. E por hoje, seu Dia Internacional das Mulheres, parabéns a todas as mulheres e principalmente todas as mulheres que tem dentro de nós. Se a gente analisar, a gente está vindo aí de ciclos e ciclos de gerações, então todas as mulheres que fizeram parte da sua árvore genealógica está dentro de você, né? Então a gente tem um pouquinho de todas elas, né? Que a gente acaba sendo um reflexo de toda uma geração. Então nós temos muitas pessoas dentro de nós. E só por isso faz com que a gente já precise buscar terapia, precise buscar conhecimento, porque muitas vezes a gente está sendo fiel, né, como falam na constelação, a situações que faz parte do campo morfogenético da nossa vida e não necessariamente de quem somos nós no mundo, né? Então, o conhecimento ele realmente liberta para que você possa ter consciência e buscar. Mas de qualquer maneira, ó, feliz Dia Internacional das Mulheres. Tudo é energia. E eu vou falar aqui de uma situação pessoal que eu passei em relação à energia. Neste momento aqui, e você que está assistindo, a gente movimenta os braços, a gente movimenta a cabeça, a gente, no meu caso, eu estou pensando, verbalizando, tudo isso custa energia. O nosso cérebro, ele inclusive ele é um processo de economia de energia, por isso que ele padroniza muita coisa, para que ele tenha economia na hora da cognição. Mas já tem 2 anos, 2022 isso, já tem 2 anos, quando eu tive Covid e eu fiquei internada por 7 dias, eu me lembro que do dia que eu soube ao dia que fui internada, passou em torno de 14 dias. E neste período de tempo, eu fui perdendo a minha energia yin, que é a energia do corpo, sabe, das funções do corpo. E eu me lembro o quanto é pesado quando você está sem energia, levantar um braço.
o quanto é pesado pensar, o quanto gasta essa energia a pensar. Então a gente só tem noção do que é o poder da energia começando no nosso corpo quando a gente está perdendo a energia. Gente, é uma força, sabe, para levantar o corpo quando você está sem energia, o corpo pesa, né? Então a gente não tem noção de quanta energia a gente se envolve até quando a gente começa a perder. Agora imagina na natureza toda essa carga energética do sol, das coisas funcionando, é impensável. E tudo realmente é energia. E a energia, no caso aqui da Yin, essa parte da energia, que é um conceito que faz parte da medicina tradicional chinesa, e suas ações têm relação direta com a saúde. E quando eu começo a ouvir sobre isso, eu falo, nossa, eu ainda preciso estudar mais medicina chinesa para mim, sabe? Não é algo para ser trabalhado, é algo para ser vivido, né? Entender o seu funcionamento também nos ajuda a compreender por que as pessoas estão adoecidas no atual estilo de vida moderno, que nos distancia da natureza yin e estimula demais o yang. Esse desequilíbrio das energias duais e complementares leva à perda da saúde. Então não é uma questão apenas de curiosidade, mas a nossa ignorância em relação ao assunto faz com que a gente se afaste da longevidade, porque a gente está preso na nossa ignorância. Agora, quem já tem esse conhecimento e não pratica, aí já está na arrogância, né? Mas enfim, vamos descobrir um pouco mais. Então, olha que interessante, ó. A energia Yin representa aspectos como receptividade, acolhimento, sensibilidade, intuição, nutrição e cuidado, que são tradicionalmente associadas à energia feminina. Então, o acolhimento, né? Todos os seres, independente de ser masculino ou feminino, mas como eu disse, a mulher, principalmente hoje, por ser o Dia Internacional da Mulher, ou daqueles que têm energia em mais afloradas, sempre vai buscar pela calma. Então, ó, receber, acolher, sensibilizar, intuir, nutrir, cuidar. E aí a gente tem aqui, voltando, a energia é a força que permite o crescimento, a energia em a renovação, a criação e a sustentação da vida, assim como a mãe nutre e protege seu filho. Entender a energia yin como feminina nos ajuda a compreender sua função complementar à energia yang, e saber como equilibrar um e outro é vital para a harmonia da saúde em todos os níveis e idades, já que é responsabilidade da energia yin não só a fertilidade da origem da vida, mas também a manutenção da saúde e na longevidade. E o que a falta dessa energia pode causar? E olha que interessante, a falta da energia yin, ela está muito mais presente hoje, porque você percebe aqui os efeitos, olha, vamos colocar aqui, ó. É resultado do estilo de vida agitado, que a maioria tem, estressante e focado em desempenho, excesso de trabalho e poucos momentos de pausa e contemplação. E isso pode causar sintomas como insônia, estresse, ansiedade, hiperatividade mental, dificuldade de atenção, foco e aprendizado, TDAH, secura e calor excessivo no corpo. Ou seja, se você tem algum desses tipos de sintoma, provavelmente no dia a dia você está muito mais yang. E aí falta o yin. E aí, consequentemente, você tem um efeito colateral. Eu sinto isso no meu dia a dia no trabalho. Então, é algo que naturalmente eu faço. Mas agora, me envolvendo de novo com esse assunto, eu entendi o porquê que eu faço isso naturalmente, porque o meu corpo está buscando por isso. Como no dia a dia, apesar de trabalhar com digestão, que eu já vou falar sobre isso, a gente fica muito mais na atividade, e essa atividade é o yang, ele gasta muita energia. Chega num momento que seu corpo ele precisa da pausa. Então, no meu caso, eu sinto que depois da 12h30 até umas 2 horas, eu preciso descansar.
ou eu tiro uma soneca. Eu preciso não estar conectada com nada, porque eu preciso resgatar uma energia. E depois das 2h30 para frente, eu volto de novo naquele ápice, e às 9 já dá aquele down de novo. Então eu percebo que no meu dia a dia, quando eu afloro pro Yang, o meu corpo perde o Yin, porque falou, olha, não dá para ficar no Yang o tempo todo, naturalmente, né, acaba sendo incompatível. E eu preciso dessas pausas, senão sim, vai me gerar insônia, vai me gerar estresse, ansiedade, e a gente vê que as crianças, adultos, muitas pessoas estão nessa situação porque não está tendo momentos de pausa. A pausa realmente precisa ser pausa, não dá para ficar em tela, por exemplo. E contemplação, contemplar, só que é estar presente sem, às vezes, gente, silêncio, às vezes não, silêncio. O silêncio faz parte da vida, e o silêncio é uma energia yin. E o excesso da energia yin leva a lentidão, apatia, falta de movimentação, melancolia, depressão, excesso de frio, dores e cansaço crônico. Então perceba que existe um ponto de equilíbrio que tem que ser buscado, o caminho do meio, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, mas é muito difícil se manter, porque a busca por algo, né, até virar hábito, até virar constante, né, leva um tempinho realmente. Então, a energia yin na vida, se a gente parar para analisar sem aspectos exatos, você vai perceber que é natural, né? Ou seja, está na natureza, como por exemplo, a gestação. A gestação, aqui está acontecendo energia yin, porque a energia que está o quê? Recebeu a semente, está lá transformando a vida. A energia yin, ela é responsável pelo interno, pela estruturação da vida, pelo funcionamento e manutenção. Então, a gestação de uma mulher é literalmente a energia yin em movimento. E depois, quando essa criança nasce, ela está na energia yang, que ela foi para a vida. Aí ela já começa a entrar em outros pontos, né? A gente tem também o que? As raízes. A raiz é energia yin, porque é nutrição para que a planta flore e gere frutos, que daí aqui já é o yang. Então, as raízes são energia yin. Outra coisa que é energia yin na natureza é a lua, é o escuro, é o repouso. Inclusive, a força que a lua exerce sobre as marés é energia yin. A gente tem a água, que é um elemento de representação também da energia yin, conforme a medicina chinesa, justamente porque a água nutre, a água ela acalenta, né? A água ela esfria, né? O frio, inclusive, faz parte da energia yin. E perceba na natureza, gente, os ciclos. A natureza ela precisa do verão, depois ela precisa da primavera para florar, mas ela precisa do outono para acalmar e do inverno para esfriar. Então perceba que nas próprias estações existe a dança entre o yang e o yin. Se tiver yin demais, prejudica. Se tiver yang demais, prejudica. E o desequilíbrio disso a gente já sentiu aí em algumas estações. Por exemplo, onde principalmente o yang em excesso, eu vejo que assim, eu acho que não tem pior que um e outro, mas eu vejo que o excesso do yang desgasta muito mais, porque o yin, querendo ou não, você vai ficar intra, você precisa de um quente, de alguma coisa, né, mas o excesso do yang, ele é desesperador. E aqui a gente tem também o descanso, o sono, que é uma energia yin, por isso que, inclusive, dormir não é nem terapêutico, é cura, né? O processo de cura para o corpo é o sono, porque é o sono reparador, né? E eu vou falar por mim, você pode avaliar, mas um dos sintomas lá que o excesso de yang causa é insônia. Tem dias que, por exemplo, eu senti que eu não estou dormindo muito bem, é muito complicado. Eu até comprei chá de camomila para vocês terem ideia, porque às vezes você está muito envolvido em pensamentos, em yang, porque é criação, é criatividade, não é nem a criatividade, mas é a ação em si, ao tirar do colo em si, isso é muito yang. E todas as vezes que a gente tem um excesso de yang, a gente tem que buscar o contraponto, o contrabalanço. E se a gente tem essa percepção, você vai sempre buscar
pela saúde, né, para equilibrar. Por isso que ter consciência sobre isso é importante. Agora, quando a gente fala da energia Yin nos negócios, onde que a gente pode enxergar? Primeiro, entender que o negócio, qualquer negócio por natureza, já está envolvido na energia Yang, que é a energia de movimento. O business em si já é Yang, porque ter negócio já exige que você tenha a parte de raciocínio, de planejamento, de ir para ação. E isso é muito Yang, que é uma energia mais masculina. Então, quando a mulher está envolvida com projetos empresariais, ela está atuando numa energia mais Yang. E aí, o que ela precisa fazer? Buscar um pouco mais da Yin. Então, naturalmente, a gente precisa entender sobre isso, porque é onde começa a ter os desequilíbrios. E aí, o bicho pega, né? Então, principalmente na época que a gente vive, onde a mulher está à frente de business, está em posição de poder, toma decisão, tem que ter pensamentos lógicos, né? Isso exige muito mais, muitas vezes, da própria mulher. E aí, o contraponto é a gestão, inclusive, empresarial, porque a gestão é gestação. Quando a gente aprende a cuidar um pouco mais ali das informações do nosso negócio, a gente já está na energia Yin. Então, o contraponto dessa estar à frente de business é trazer, inclusive, o cuidado do negócio internamente e pessoalmente. Então, você precisa aprender a cuidar de si, e também praticar a gestão. Então, a gestão empresarial é uma forma de energia Yin, porque você está cuidando ali justamente para ver os números e depois agir no mundo, que daí entra na energia Yang novamente. Então, a mulher, ela precisa buscar momentos de relaxamento, como meditação, yoga, tai chi, natação, tudo aquilo que volta, contemplação, tudo aquilo que ajuda você a se reconectar e apaziguar a energia de envolvimento que muitas vezes você está por estar à frente de negócios, tá? Então, isso é importante ter uma percepção. E a gestão no tempo, ela é essencial para isso. A gestão no tempo, não à toa o nome do nosso método é o terreno do tempo. Por que eu coloquei esse nome no nosso método? Porque quando você aprende a lidar com demanda, você vai entender que você precisa aterrar as informações, que são as demandas que você tem, ou de compromisso, ou de atividade. Então, o nosso método ele é em torno de você aprender a alocar as informações do Yang na Terra, para que você possa ter muito mais gestão no dia a dia, uma gestão mais no Cronos, né? Porque o Kairos, ele já é mais Yang, agora o Cronos, ele é muito mais Yang, porque você consegue ter a Terra ali mais palpável. Então, no dias 19 e 20 de março de 2024, eu vou fazer um workshop da gestão no tempo, usando certamente o nosso método, que é o terreno do tempo, onde você pode aproveitar para ser muito mais Yin. Então, se você é mulher, ou se você também é homem, né, esse método nosso já está interligado com essas questões da natureza, porque o objetivo é poder fazer negócio sem pirar, fazer negócio com leveza. E para você ter constância naquilo que você está fazendo, você precisa aumentar o seu poder de gestão, né? E gestão é gestação, é cuidado para tudo. Tanto nos negócios, quanto no tempo, quanto no dinheiro, quanto em projeto e principalmente na sua vida pessoal. Então, se você está vendo este vídeo depois desse evento, não tem problema. Em algum lugar aqui, se você estiver ouvindo ou vendo esse vídeo, tem um link que vai para o nosso site, é só entrar em contato com a gente que a gente tem os canais para depois colocar você. A gente tem um canal de eventos, onde você pode aguardar até a divulgação de outros, que a gente sempre faz essas notificações, ou especificamente deixa aqui, é só entrar em contato. E aqui, se você estiver vendo o vídeo em algum lugar, tem um QR Code, você pode ler e ele vai direto para a inscrição do formulário, tá? Se comunicar com a gente não é difícil. O importante é você tomar a decisão. Então,
Aproveitando também o gancho, o nosso sistema de gestão empresarial, que é focado para pequenos negócios, praticamente faz essa função de você organizar todo o seu negócio. Então, ele está estruturado para receber informação e gerar, ou seja, você nutre ele com as informações do seu negócio, o sistema ele processa aquelas informações em dados e a partir desses dados você começa a agir no mundo, que daí já é energia Yang. Então, olha que interessante, até para você avançar, você precisa desse conceito, porque para eu ir ao mundo, eu preciso ter informação de dentro. Como eu vou agir fora se eu não sei, se eu não cuido, se eu não gestaciono dentro? Então, a gestão empresarial, ela acaba atuando nas duas energias, mas muito mais yin, porque no yin é onde você cuida das informações nos bastidores. E aí depois você passa a ter estratégia para ir para fora. Uma vez você vai para fora, você realmente está na energia yang. Mas daí você contrabalanceou com a energia yin. Fez sentido, gente? É muito yin, muito yang, né? Então aqui a gente tem alguns clientes que já vivenciam isso. E se você, nosso cliente, está ouvindo nessa palestra e vendo essa palestra com esse termo a mais, é um plus mesmo. Porque muitas vezes a gente está envolvido em situações e a gente acaba trazendo camadas e camadas de conhecimento. Então a energia Yang e a energia Yin nos negócios, é importantíssimo a gente ter essa noção. Por isso dos momentos de pausa, por isso dos tours que a gente lança, que são momentos da gente ter o quê? Contemplação, sair da rotina, sair de um ponto padrão de pensamento para você poder espairecer, poder relaxar também, tá? Então, lembre-se disso. Deixa eu andar aqui para frente, que a energia Yang nos negócios é essencial, principalmente para as mulheres que têm que aprender que a mulher ela tem uma velocidade diferente do homem nos negócios e porque essa energia Yang ela puxa mesmo para fora. Então, quando a gente tem que ser muito mais Yang, requer que a gente faça movimentos Yin e saber disso ajuda a gente a buscar, a se organizar para poder usufruir tanto o benefício, mas não sofrer tanto as consequências de desequilibrar essas questões. Saber sobre isso faz com que você fale também com os seus clientes, porque muitas vezes a gente está atrás, gente, de ganhar o pão de cada dia, de vender, de fazer o que tem que fazer, e isso é o Yang, e isso desgasta. Então, muitas vezes eu tenho que lembrar que, olha, ok, dentro de uma semana eu vou fazer ações Yang, mas onde está o Yin? E se você ficar muito no Yin, você fica defasado no Yang, que acontece também, porque é equilíbrio, a gente tem que buscar o caminho do meio, tá? Então, se você teve um entendimento, provavelmente você tem consciência agora consegue fazer melhores escolhas, tá? Se você se sente um pouco mais perdida aí no seu negócio, no dia a dia, tá faltando o Yin. Tá faltando a ordem, tá faltando a nutrição. Às vezes você tá muito no Yang, e aí é onde a bagunça se estabelece, né? A gente precisa das duas coisas, tá? E às vezes você tá muito organizado também, muito intra. Ah, não tô vendendo, tá tudo, tá, mas tá faltando Yang, tem que ir pro mundo. Então tem que aprender a dar esse ponto de equilíbrio, e as nossas soluções ajudam nisso, tanto na parte de tecnologia, quanto na parte de habilidade. De qualquer maneira, os dois assuntos sempre vai trabalhar o seu mindset, então eu sempre falo que aqui na Borelli Academy a gente multiplica o seu talento, porque você já está no mundo. A gente só vai potencializar suas escolhas, melhorando aí o seu mindset, seu comportamento e dando ferramentas que ajudam você a ter uma performance muito melhor. Feliz Dia Internacional das Mulheres e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.